Boa noite, galera do bem. Vocês estão bem? Vamos estudar as cartas, as 7 cartas do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse, ela foi enviada principalmente às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Conforme o vídeo anterior, nós falamos, está no verso 4. Foi frisado várias vezes no primeiro capítulo e também nos capítulos 11, 20 e 22. É sempre frisado que a mensagem foi escrita às 7 igrejas da Ásia. Agora, nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver essas 7 cartas como mensagem especial para cada uma das 7 igrejas. E a partir do capítulo 4, nós veremos as 4 grandes revelações. Essas cartas, elas têm um formato de decreto imperial. Haja vista que nós temos que entender que essas cartas foram escritas no ano 95. Então, há 1900 e poucos anos. Elas sempre começam com a palavra diz. Essas 7 cartas têm um formato padrão. Elas começam com saudação, depois a posição de Jesus, avaliação da congregação, um apelo e ação e a promessa de recompensa aos vencedores. Agora, o conteúdo de cada uma dessas cartas é específico e fala das necessidades da própria congregação citada. Essas 7 igrejas independentes que se encontram numa região relativamente pequena, se você imaginar uma pessoa levando em mãos essas 7 cartas, ela faria um circuito de mais ou menos 500 quilômetros. Imagine onde você está, some 500 quilômetros. É o que uma pessoa andaria para entregar em mãos essas 7 cartas. Então dá para observar que é uma área relativamente pequena. É interessante a gente observar que Jesus não enviou uma carta aos bispos da Ásia. Até porque não existia qualquer ofício de líderes regionais entre as igrejas. Hoje você tem bispo, apóstolo, cada um se autodenomina como achar conveniente. Mas aqui Jesus se refere ao anjo da igreja. Muito provavelmente ele está se referindo ao líder da igreja, o pastor da igreja. Mas aqui não fala bispo, apóstolo, enfim, os títulos nobres que os homens gostam de receber hoje em dia. Esses comunicados, essas cartas foram enviadas diretamente de Jesus. Para esses anjos das igrejas. A primeira carta está registrada nos versos 1 a 7 do capítulo 2. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, que eu não lerei o texto bíblico, tá? Então vamos fazer uma consideração desta carta agora.
Carta à igreja em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia, situada perto do mar Egeu. Tinha duas estradas importantes que cruzavam Éfeso, uma seguindo a costa e outra que continuava para o interior, passando por Laodiceia. Éfeso tinha uma localização muito importante de contato com os dois lados do Império Romano, a Europa e a Ásia. Éfeso tinha, na ocasião, cerca de 500 mil habitantes. Éfeso era conhecida pelo seu foco de adoração da deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana. Nós sabemos poucas ou algumas coisas, como queiram, sobre a história da igreja em Éfeso. Paulo, o apóstolo, deixou Áquila e Priscila em Éfeso no final da segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo voltou para Éfeso, onde pregou a palavra por 3 anos. Atos 18, Atos 19 tratam destes assuntos. Na volta da mesma viagem, ele passou em Mileto e encontrou-se com presbíteros de Éfeso. Atos 20, 17 a 38. Durante a sua prisão, Paulo escreveu uma epístola ou uma carta aos Efésios. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa descrição de Jesus mostra o conhecimento e a soberania dele em relação às igrejas. Tanto os efésios quanto os discípulos nas outras igrejas precisavam se lembrar da presença de Jesus. Ele anda no meio das igrejas, observando o procedimento delas. Ele está pronto para agir quando for necessário. Este é o nosso Deus. Segurando as 7 estrelas, ele demonstra o seu poder e o seu domínio. E ele domina eternamente. Tá? Conheço as tuas obras. Aqui um elogio para as qualidades da igreja em Éfeso. Labor e perseverança. Deus quer que sejamos dedicados e que não desistamos jamais. Jesus falou da importância da perseverança diante da perseguição. Jesus observou que a perseguição faz com que o amor de muitos esfriaria. Nós devemos perseverar na oração, na doutrina verdadeira, nas boas obras e na graça de Deus. Na sua perseverança, os efésios suportaram provas e não desanimaram. Não suportaram homens maus. Depois de tantas advertências,
sobre o perigo de falsos mestres, a defesa da verdade se tornou um ponto forte na igreja em Éfeso. Homens que se alegavam ser apóstolos foram postos à prova e foram achados mentirosos. Nós precisamos do mesmo zelo hoje em dia. O mundo está cheio de pessoas que se dizem profetas, que se dizem apóstolos. E os mesmos devem ser avaliados conforme a palavra de Deus. Uma pessoa que alega trazer novas revelações é uma pessoa mentirosa. Os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. Jesus nomeou os apóstolos. E uma outra pessoa que também foi denominado apóstolo foi Paulo. Hoje, qualquer fundo de quintal tem apóstolo. Mas a minha Bíblia fala dos 12 apóstolos. Vamos lá. Tenho contra ti. O problema dos Efésios não foi uma questão de doutrina correta, mas de amor. Eles abandonaram o seu primeiro amor. Eles esqueceram dos grandes mandamentos que formam a base de todos os ensinamentos de Deus. Paulo instruiu os Efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida cristã. Nós não devemos distorcer a advertência para criar conflitos, tá? Entre amor e verdade. Nós precisamos defender a verdade, como os Efésios fizeram, mas ao mesmo tempo nós precisamos também praticar o amor. Paulo pediu isso aos Efésios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Este verso você confere em Efésios 4:15. Lembra-te, arrepende-te e volta. O verso 5. Jesus pede aqui 3 respostas dos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste. É interessante a gente observar que quando, da parábola do filho pródigo, ele não se arrependeu quando ele estava lá querendo comer as bolotas dos porcos. Mas o que levou ele ao arrependimento foi lembrança da casa do seu pai. Para os Efésios se arrependerem, eles teriam que se lembrar da comunhão com Deus que eles deixaram para trás. Para permanecer fiéis, eles precisavam da presença de Deus, que é a coisa mais preciosa na nossa vida. Uma vez que caímos, é necessário desenvolver novamente o amor para com Ele. Arrepende-te. Arrependimento é mudança de atitude. Quando nós decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. O pecador precisa se arrepender antes de ser batizado para perdão dos pecados. Da mesma forma, o cristão que tropeça precisa se arrepender.
pedir perdão de seus pecados. Aqui, a igreja de Éfeso é uma igreja cujo amor se esfriou e ela precisa de arrependimento. Terceiro, primeiro, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Mudança de atitude ou arrependimento, como já falamos, produz frutos. Pelas obras, a pessoa arrependida mostrará a sinceridade da sua decisão. A igreja em Éfeso precisava voltar à prática do amor. Se a igreja não se arrepender, Jesus removeria o seu candeeiro. Eles não permaneceriam na abençoada comunhão com o Senhor. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui volta um ponto em favor dos Efésios, um elogio, assim como nos versos 2 e 3. Nicolaitas, não tem o S, Nicolaitas, são mencionados aqui também na igreja de Pérgamo. No resto da Bíblia não se fala sobre Nicolaitas. Então nós não sabemos também a natureza do seu erro, mas nós sabemos que este erro era abominável a Deus. Então, neste ponto, os efésios odiavam o que Deus odiava. E nós, na condição de cristãos, devemos fazer a mesma coisa, sendo amigos do bem e detestando o mal. Quem tem ouvidos, ouça. Frequentemente, Jesus chama os ouvintes a ouvirem a mensagem. O problema de um coração teimoso se reflete nos ouvidos tapados, que recusam ouvir a verdade. Os efésios provaram aqueles que falavam, agora eles seriam provados pela maneira que ouviam. O Espírito diz às igrejas, último verso, verso 7. Jesus transmitiu a sua mensagem por meio dos anjos das igrejas. Mas o Espírito, no caso aqui o Espírito Santo, sempre que você lê a expressão Espírito, com letra maiúscula, o E, a Bíblia está se referindo ao Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ler na sua Bíblia a palavra Espírito, com o E minúsculo, se refere ao Espírito do homem. Nós não somos uma trindade, mas nós somos corpo, alma e espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? Então aqui o Espírito participa da revelação, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, árvore da vida, paraíso de Deus, a recompensa guarda os vencedores, que perseveram no amor e na verdade. Quem desiste, abandonando para sempre o amor, não receberá galardão.
Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do Jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim, onde ele recebia a visita de Deus. Deus andava no jardim. Quando o homem pecou, o homem fugiu da presença de Deus. Lembra-se lá no início do Gênesis, né? Quem anda com Deus tem esperança de vida eterna no paraíso do Senhor. Uma igreja rodeada por religiões falsas e sujeita à influência de homens maus, precisa examinar todos os ensinamentos, rejeitar todas as falsas doutrinas. Ela precisa também demonstrar o verdadeiro amor para vencer o mal. Devemos amar a verdade, não somente pelo desejo de sermos corretos, mas porque ela vem de Deus, do Deus que merece o meu, o seu, o nosso amor. Devemos amar os outros também, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 11. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser vivermos.